No episódio passado, nós podemos entender o quanto o Padre Kolbe ajudava os seus irmãos em meio a tanta dor e sofrimento. Naquele tormento, no bunker da fome, ele fez com que os seus companheiros de prisão pudessem experimentar o amor de Deus. Maximiliano exerceu o maior papel pregado por Cristo, amar o próximo como um a si mesmo. Hoje, no 6º episódio, A Herança da Espiritualidade, Maximiliano, em seus escritos, transpassa seus sentimentos e quem ele era de verdade, o Filho da Imaculada que humanamente imitou os passos de Cristo por meio das ações concretas e sua fé. Nós temos, felizmente, na mão agora um material riquíssimo, né? Durante quase 3 décadas, São Maximiliano escreveu, né? E conseguiu se reunir, catalogar todo esse material. Então, é um material riquíssimo que vai mostrar para nós quem é verdadeiramente São Maximiliano Kolbe. Suas aspirações, os seus desejos mais íntimos, a sua personalidade, a forma como ele se relacionava com a família, como ele se relacionava com os próprios irmãos de missão, a forma como ele se relacionava com os superiores. Então, são cartas, por exemplo, que ele escreve desde que ele era bem jovem para a mãe dele, e a gente percebe uma intimidade com a mãe, um respeito, mas ao mesmo tempo uma abertura que é muito difícil de ser encontrada num filho com a mãe. Por exemplo, nós estamos falando no início do século XX. Início do século XX, esse jovem que estava indo para o seminário, cheio de temores, preocupações, depois ia ser mandado para Roma, então ele partilha, por exemplo, com a mãe, o seu medo de ir para Roma, enfrentar aquelas ruas de Roma sozinho, ter que voltar da faculdade à noite, e sabendo que Roma era uma cidade devassa, era assim que era conhecida Roma na época. E ele coloca tudo isso, então ele se abre, né, com a própria mãe. E depois a gente vai vendo o crescimento espiritual deste jovem estudante, que era muito inteligente, muito dedicado aos estudos, uma pessoa que surpreendia pela capacidade de raciocínio. Até dizem que ele era um excelente matemático, né? Para você ter uma ideia, na época da faculdade, ele chegou a elaborar alguns projetos que não existiam. Projetos tipo naves espaciais que poderiam transmitir do espaço. E esse projeto foi analisado depois e, de fato, tem muita fundamentação técnica e científica aquilo que ele colocou no papel. Aí depois a gente vai conhecendo, né? Passam-se as cartas, depois vem as suas meditações pessoais. Ao longo dos anos, todos os exercícios espirituais que ele participou, os retiros que ele fazia, então ele colocava a sua intenção para aquele retiro, né? O que ele queria conversar com a Imaculada, o seu desejo de cada vez conhecê-la mais, né? Depois nós temos também neste livro as próprias anotações pessoais, diários, até diários em relação às missas que ele celebrava. Então, aí depois vem os artigos das revistas, inúmeros artigos, desde o comecinho da revista, que ele escrevia em polonês, artigos que depois ele escreveu também em latim para a revista que era editada em Roma e era enviada para todos os seminários, né, dos franciscanos. Ela era editada em latim e, por fim, até em japonês, quando ele estava depois em missão no Japão, já tinha também alguns artigos dele que ele colocava várias coisas em japonês. E depois vem toda o desejo latente deste jovem de ser um grande missionário. Então, aqui neste livro, a gente vai colher da espiritualidade de Padre Kolbe a forma mais íntima de pertencer à Imaculada e vamos aprender com ele, porque toda a vida ele norteou com o amor à Imaculada e queria que cada vez pudesse pertencer a ela sem limites. Nós certamente vamos aprender isso com Padre Kolbe. Demos mais um passo na espiritualidade e na herança de São Maximiliano Maria Kolbe. No próximo episódio, vamos nos aprofundar na consagração a Nossa Senhora, um ato total de devoção
entrega de si mesmo à Virgem Maria. E eu te convido para conhecer as nossas redes sociais. Entre no nosso canal no YouTube, Rede Imaculada de Comunicação, também no nosso site, miliciadaimaculada.org.br. Eu espero por você. Até mais.